Muito bem, nós vamos agora dar prosseguimento a esta palestra. Irmãos, se você se esquecer de tudo que eu falei aqui, não se esqueça desta parte agora. Esta é a parte mais importante. É a que mais apela ao meu coração. E talvez seja a que mais apele também ao seu coração, em sua experiência cristã. No estudo de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 24, por 2000 anos, os teólogos têm feito uma questão: quem é o homem de Romanos 7? Quem é o homem? É Paulo? É o cristão? É antes da conversão? É depois da conversão? Quem é? É o crente regenerado? É a pessoa irregenerada? Quem é? E o que eu estou dizendo para vocês é que há uma questão que tem sido negligenciada na análise desta passagem. Nós estamos fazendo a pergunta errada. A pergunta não é quem é o homem. A pergunta é: qual é o pecado? Que tipo de pecado Paulo está falando naquela passagem? Deem uma olhada. Eu quero ir com vocês verso a verso agora. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, diz ele. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Faço o que não quero. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O querer está em mim, porém não o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ao querer fazer o bem, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Que pecado é esse que ele descreve? Que pecado é esse? É o pecado voluntário ou o pecado involuntário? Voluntário ou involuntário? Involuntário. É o pecado que ele não quer cometer. Irmãos, muda tudo de figura. Fico perguntando quem é o homem. Não, a pergunta é: qual é o pecado? E quando eu vejo texto após outro, uma coisa fica absolutamente clara. Paulo está falando do pecado involuntário. Pecado involuntário. O que é o pecado voluntário? Eu defino o pecado voluntário da seguinte forma: pecado voluntário. Eu sei que é pecado. Eu posso evitar, mas eu não quero evitar. Esse é o pecado voluntário. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. João fala desse pecado voluntário. Este texto é um pouco ambíguo. Eu tenho que interpretá-lo à luz de outros textos. Mas vamos ler este texto. 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que tipo de pecado? Não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Agora ele fala: há pecado para a morte. Ele não está falando claramente se é voluntário ou involuntário, mas ele diz que há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para a morte. Interessante, não? O salário do pecado não é a morte? Mas João fala que há pecados que não são para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, mas há pecado não para a morte. Dê uma olhada nesse outro texto. Este é absolutamente claro. Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos de que modo?
deliberadamente em pecado, depois da conversão, o que ele diz? Não resta mais sacrifício pelos pecados, pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que é que nós lemos aqui? Se cometemos o pecado deliberado, depois da conversão, não resta mais sacrifício. No Antigo Testamento, havia 3 tipos de sacrifícios. Havia o sacrifício por pecados involuntários, havia sacrifícios pelos pecados de culpa, que eram pecados contra o próximo, mas não havia, eu falei 3 tipos de sacrifícios? Não, eram 2 tipos de sacrifício, eu que estou categorizando em 3 pontos. Mas não havia sacrifício por pecados voluntários. No Antigo Testamento não há sacrifício por pecados voluntários. Dê uma olhada nesta passagem aqui, Números capítulo 15, versículos 30 e 31. A pessoa que fizer alguma coisa, em português ficou atrevidamente. Sabem o que diz o hebraico? O hebraico literalmente diz com a mão levantada. Com a mão levantada. Eu interpreto isso da seguinte forma: qual é o pecado voluntário? Eu sei que é pecado, posso evitar, não quero evitar. O que eu estou dizendo para Deus no momento que eu cometo esse pecado? Eu sei que é pecado, posso evitar, não quero evitar. O que eu estou dizendo para Deus? Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Estou dizendo assim, ó, não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu sei que é pecado, eu posso evitar, mas eu não quero evitar. Irmãos, esse é o pecado da mão levantada, é o pecado da rebelião, é o pecado atrevido. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Eu estou dizendo para Deus, não estou nem aí. A passagem diz, a pessoa que fizer alguma coisa com a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa e sua iniquidade será sobre ela. Não há, no Antigo Testamento, sacrifício para o pecado voluntário. Quando Hebreus diz, esta passagem, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Hebreus está evocando aquela passagem de Números. Não há sacrifício para pecado voluntário. Eu ponho tudo a perder. Como que eu vou reclamar ainda os benefícios do sacrifício de Cristo? É pecado voluntário. Não, mas Jesus morreu por mim. Por favor, isso é presunção. Não resta sacrifício. Você não está mais coberto pelo sangue. Você está entregue à sua própria sorte quando comete o pecado voluntário. Não há sacrifício. Isso não significa que você não possa se arrepender e começar tudo de novo. Mas naquele momento, você põe tudo a perder. É o pecado da rebelião. Pecados involuntários agora. Dê uma olhada nesta passagem. 1 João 5, 17 e 18. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A antiga corrigida traduz de modo muito infeliz esse texto. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Está errada essa tradução. É por isso que as novas traduções todas corrigiram esta passagem. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não será um hábito. O texto sugere que você pode eventualmente pecar. Mas você não vai viver na prática do pecado. Você nasceu de novo. Então, você pode eventualmente cometer o pecado involuntário, mas você não vai escolher viver na prática do pecado. Dê uma olhada nesta outra passagem, 1 João 3,9.
Todo aquele que é nascido de Deus, de novo, a corrigida diz não peca. Está errada essa tradução. Chequem todas as traduções mais recentes e vocês vão ver que a tradução foi corrigida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você não vai continuar cometendo o pecado voluntário. Você nasceu de Deus. Todo que é nascido de Deus não vai viver na prática do pecado. Significa, parece que fica uma brecha para... Você pode eventualmente cometer o pecado involuntário, mas não voluntário. Nesta passagem agora, João fala de ambos os tipos de pecado. 1 João 1, 6 a 9. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, notem, se somos cristãos, nós dizemos que somos cristãos, mas andamos nas trevas, pecado voluntário ou involuntário? Voluntário. Eu digo que sou cristão, mas eu ando nas trevas. Só pode ser voluntário. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas cometemos o pecado voluntário, mentimos. Mentimos quando dissemos que mantemos comunhão com Ele. Mentimos quando dizemos que somos cristãos, que nascemos de novo. Se cometemos o pecado voluntário, nós mentimos ao afirmar que mantemos comunhão com Cristo e não praticamos a verdade. Agora notem, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos, olhem só o que João diz agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Que pecado é esse? Involuntário. Só pode ser o pecado involuntário. Então, se eu digo que sou cristão, mas cometo pecado voluntário, eu ando nas trevas. Perdão, eu estou mentindo. Eu não sou cristão. Mas, por outro lado, se sendo cristão, eu digo que eu não tenho pecado nenhum, nós nos enganamos. Eu me engano a mim mesmo. A verdade não está em nós. Só pode ser o pecado involuntário. Notem esta citação da Sra. White. Ser levado ao pecado sem se aperceber. Pecado voluntário ou involuntário? Não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, diz ela, é muito diferente daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. Há diferença ou não entre o pecado voluntário e o involuntário? Há muita diferença. O pecado voluntário é o pecado da escolha, é o pecado da rebelião, é o pecado da mão levantada. Pecados voluntários, eu cometo quando eu escolho pecar. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Eu escolho. E o pecado involuntário? Por que eu cometo? Exatamente, é o pecado da natureza. É o pecado que vem de dentro. É o pecado que é cometido por causa da natureza pecaminosa, que, como eu disse, ela não é arrancada no momento da conversão, ela permanece lá. Permanece lá. Paulo fala na habitação interior do pecado, e ele está falando do crente. É a lei do pecado que ele diz, que ele menciona em várias passagens. É a lei, essa natureza pecaminosa é como se fosse uma lei que nos leva a fazer aquilo que nós não queremos. Ela é oposta a Deus, ela é hereditária, como eu já falei, ela é universal, ela é definitiva. É somente na glorificação que essa velha natureza vai ser eliminada. É somente naquele momento, no abrir e fechar de olhos, que a imagem de Deus será restaurada. Não é antes. Ela dura até a glorificação. E o que mais? Essa natureza impede perfeita obediência. É o homem de Romanos 14. Eu luto, me esforço, posso até ter muitas vitórias, mas de repente, caio. Eu não quero, mas eu cometo. Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer a vontade de Deus,
mas nem sempre consigo. Miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa natureza pecaminosa? Irmãos, obediência perfeita nunca existiu até os dias de Paulo. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Romanos 3. Cite uma pessoa do Antigo Testamento que nunca pecou. Uma só. Do Antigo Testamento. Jesus é uma categoria à parte. Eu estou falando de seres humanos normais. Jesus nunca pecou, claro. Nenhum dos heróis da fé de Hebreus 11 foi sem pecado. Nenhum. Incluindo-se Enoque e Moisés. Por que eu estou destacando Enoque e Moisés? Elias também. Só que Elias não é mencionado explicitamente ali. Nenhum dos heróis da fé viveu sem pecado. Irmãos, obediência perfeita não existe da parte de seres imperfeitos. Seres pecaminosos, seres com uma natureza imperfeita. Lutero já dizia que o melhor que o homem pode fazer, ainda assim será maculado pelo egoísmo que reina em seu coração, pelo orgulho, pelo interesse. Nunca até os dias de Paulo, é a lei do pecado de que Paulo clama por livramento. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará desta natureza pecaminosa? Eu quero, mas nem sempre consigo. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Eu caio, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Esta é uma pergunta retórica. Qual é a resposta dessa pergunta? Você vai ter que conviver com ela. Enquanto você viver, você vai ter que conviver com a sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque é só na glorificação que ela vai ser tirada. Agora então, Paulo fala algo difícil de entender, pelo menos para alguns. Primeiro ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando chega no versículo seguinte, ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo do quê? Da lei de Deus. Mas na minha carne, sou escravo da lei do pecado. Preste atenção nesse texto e me diga, o que muda do 24 para o 25? O que muda? Você continua o mesmo. Não muda nada. Você continua querendo fazer o bem. Com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Você continua querendo fazer o bem, mas na prática o que acontece? Você continua escravo da lei do pecado, da natureza pecaminosa que existe em você. O que muda do 24 para o 25? Não muda nada. E por que se não muda nada, por que Paulo diz graças a Deus por Jesus Cristo? Irmãos, preste atenção. A conversão não liberta da natureza pecaminosa, você continua o mesmo. Sua natureza pecaminosa continua até a glorificação. Esta é uma batalha de toda a vida. A tensão entre as duas naturezas é uma realidade constante na vida do crente. Notem o que a senhora White diz. Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Sempre sentia necessidade de colocar estrita guarda sobre si mesmo, para que os desejos terrestres não lograssem minar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças, continuava a lutar contra as inclinações naturais. Suas palavras, atos e paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. É uma batalha por toda a vida. Por que então a exclamação de gratidão? Graças a Deus, se eu continuo o mesmo. Querendo fazer o bem, mas nem sempre conseguindo. Sabem por quê? A resposta está no versículo seguinte.
A divisão em capítulos parece que nos coloca diante de outro tema, mas não é o mesmo tema. O que diz o versículo seguinte? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu já poderia parar aqui e você já entendeu. Eu quero, mas não consigo. Luto, mas eu caio. Miserável homem que sou. Graças a Deus por Jesus. Eu sou assim. Eu quero fazer o bem, mas eu tenho uma natureza pecaminosa. O que vai ser de mim? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não é o pecado voluntário, é o pecado involuntário. Eu não quero praticar. O pecado voluntário é o pecado da rebelião com Deus. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando do pecado involuntário, graças a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que isso significa, irmãos? O que isso significa? Significa que nós temos que ser um pouco mais generosos conosco mesmos. Você entendeu o que eu quis dizer? Temos que ser um pouco mais generosos conosco mesmos. Sim, é verdade. Há momentos em que eu não vou conseguir senão exclamar em desespero: miserável homem que sou! Quem vai me livrar disso? Mas esse é o momento de levantar os olhos aos céus e dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E esta certeza se estende ao juízo final. No mesmo capítulo, Romanos 8. Paulo fala do juízo, no versículo 31 ele diz: Deus está no nosso lado, Ele vai nos dar toda a assistência de que precisamos, as acusações do inimigo serão inúteis e elas serão reais. No dia do juízo, o inimigo vai se levantar e vai falar: está aqui a lista, olha aqui o que o Wilson Paroski fez, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. As acusações serão reais, por quê? Porque eu peco. Eu não tenho como. Eu me identifico com o homem de Romanos 7. Ele vai ter o que dizer. Mas suas acusações serão inúteis. Nada e ninguém será capaz de nos condenar. Porque Cristo está ao nosso lado. Deus é por nós. Nada deve nos fazer desistir. Por meio de Cristo, nós já somos vencedores. E nada nos separará do amor dEle. O Sr. White diz: quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, nós não teremos prazer no pecado. Pecado voluntário. Eu não vou cometer o pecado porque eu quero, eu gosto disso aqui, eu vou continuar fazendo. Nós não vamos ter prazer no pecado, pois Cristo está operando em nós. Mas note o que ela diz agora: poderemos cometer erros. Está ela nos liberando para pecar? Não, você pode cometer um pecadinho de vez em quando. É isso que ela está dizendo? Não, ela está dizendo que o pecado poderá ser inevitável por causa da sua natureza pecaminosa. Não porque você quer, por causa da natureza. Poderemos cometer erros, mas havemos de odiar o pecado que causou o sofrimento do Filho de Deus. Olhem essa outra. Há aqueles que experimentaram o perdoador amor de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas compreendem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e estão ao ponto de duvidar se o seu coração foi de fato renovado pelo Espírito. A esses eu desejaria dizer: não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros, mas não devemos nos desanimar. Mesmo quando vencidos pelo inimigo, não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. Irmãos, Jesus não está lá contando os nossos méritos. Ele está intercedendo pelos seus filhos verdadeiros, aqueles que entregaram seu coração. Olhem essa citação. A pena da inspiração.
fiel à sua tarefa, nos fala dos pecados que derrotaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, que até mesmo o forte espírito de Elias naufragou quando tentado. A desobediência de Jonas, a idolatria de Israel são registradas com absoluta fidelidade. A negação de Pedro de Cristo, a dura contenda entre Paulo e Barnabé, os fracassos e as enfermidades dos profetas e dos apóstolos, tudo, diz ela, é mostrado pelo Espírito de Deus na Bíblia, que levanta o véu do coração humano. Agora notem, ali está diante de nós a vida dos fiéis com todas as suas faltas e deficiências, as quais se destinam a servir de lição para todas as gerações seguintes. Se tivessem eles sido sem qualquer fraqueza, eles teriam sido mais do que humanos, e nossa natureza pecaminosa haveria de se desesperar por nunca alcançar tal ponto de excelência. Essa é uma outra citação, ela é longa, mas é demais. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um voo feliz de sentimentos, mas é resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível... Eu acabei cometendo um erro aqui. Esse slide anterior deveria ter deletado. Eu vou começar de novo porque eu encurtei um pouco a citação. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei completamente. Não, nesta vida não se alcança impecabilidade. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram mais próximo de Deus, que sacrificaram a vida, de preferência a cometer conscientemente pecados voluntários. Um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua confiança na carne, como fazem os perfeccionistas, nem alegaram possuir justiça própria, como fazem os perfeccionistas, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Assim será com todos os que contemplam a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar a nós mesmos. Haverá um contínuo anelo da alma em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita confissão de pecado e humilhação do coração perante Ele. A cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Cristo unicamente. E faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações, as lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos, estou sem pecado, sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tanta presunção. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, pecado involuntário, eles não se submetem ao controle do mal, pecado voluntário. Essa é a minha favorita, e eu não sei se vou conseguir ler, já não estou bem. Eu me identifico com o homem de Romanos 7.
Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Esta é a minha experiência. Tenho duas filhas, uma delas, a mais nova, está com 24 anos de idade. Quando ela tinha 8 anos, ela fez algo um dia que foi passível de disciplina. Criança. Fui até o quarto dela, era hora de ela se deitar, por volta das 8 da noite. E eu disciplinei-a. Conversamos e eu apliquei a disciplina. Voltei ao meu escritório para chorar e orar. 2 horas depois, 10 horas, era hora de eu me recolher. Fui para minha cama. Sobre o meu travesseiro havia um bilhetinho. Esse bilhete havia o desenho de um coração e uma lágrima caindo do coração. E uma pergunta: Pai, o senhor ainda me ama? Fui ao quarto dela, 2 horas haviam se passado. Ela ainda estava acordada e chorando. 2 horas. Mas não era pela disciplina que ela chorava. Era o temor de haver perdido o amor do pai. Naquele momento único com minha filha, eu disse a ela que não eram atos como aquele que iriam privá-la do meu amor. Eu pude assegurá-la do meu amor incondicional, ilimitado, para o resto da vida. E tenho feito o meu possível para honrar o compromisso que eu assumi com ela e a responsabilidade que assumi diante de Deus. O fato de cairmos não nos faz menos queridos ao coração de Deus. Romanos 7 e 8. Ali nós encontramos a mesma pessoa. Paulo está falando do crente, mas ele fala do crente sob 2 perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, o crente em relação à lei. A lei é como um espelho que mostra o nosso pecado. E a lei sempre vai expor nossas paixões pecaminosas. Romanos 7, Paulo está olhando para a lei, e ele está falando: olha como eu sou. Eu quero, mas não consigo. É a obediência imperfeita que gera desespero e temor. Mas já do versículo 25 em diante, capítulo 8, ele está olhando para Cristo. Ele olha para Cristo e então ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, apesar da imperfeição, apesar de ser imperfeito. Em Cristo, é uma fórmula bíblica, em Cristo. Favorita de Paulo, João a usa também. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que ocorre no juízo, irmãos? Mudou de figura agora um pouco o juízo, não? Mudou um pouco de figura. O que ocorre no juízo? Juízo é a culminação das ações salvíficas de Deus. Estava Deus correto ao perdoar A ou B? A cruz diz que Deus pode perdoar. Mas pode Deus perdoar o pastor Ronaldo, pastor Vicente? Esteve correto? No juízo,
Satanás vai se levantar e vai dizer: o senhor errou. Olha aqui a lista do que eles fizeram. Aí diz a senhora White, no Primeiros Escritos, naquele momento, Jesus vai se colocar na frente e vai dizer simplesmente: meu sangue, Pai. Meu sangue. Ele aceitou o meu sangue. Ele não vai dizer, não, mas ele conseguiu perfeição, 100% de obediência. Não é isso que vai contar. O que vai contar é se você está em Cristo. Se você foi sincero no seu pacto com Cristo. É a vindicação do Deus quando perdoou você. E é a vindicação dos seus filhos fiéis. Qual é a mensagem do santuário? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Quem vai nos acusar é Cristo quem morreu. Quem nos condenará é a lei, é Ele, Cristo, que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Nunca. Jamais. Só existe um ser capaz de nos separar do amor de Deus. Quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Ninguém. Jamais. Que Deus os abençoe. Obrigado.